Tudo bom com você? Eu espero que sim. Meu nome é Fabiola César Souza e vocês estão aqui no Ateliê da Tia Bibiu. Hoje eu trouxe para vocês essa pecinha aqui, que é uma capa de caderno, onde você vai poder fazer para o caderno que você tiver em casa. Aí eu vou estar te passando algumas medidas para o tamanho do caderno que eu estou utilizando, mas você vai conseguir fazer para qualquer tamanho que você tiver em casa e que você quiser encapar, seja livro, seja caderno. Então você vai poder estar fazendo esse mesmo modelinho. Nós temos com a abinha, tá? Com botãozinho de imã. Então aqui dentro ela tem os lugares aqui para caneta, lápis. Aqui um bolsinho onde você pode estar colocando borracha, apontador, o que você precisar estar levando. E o espacinho aqui onde você vai colocar o caderno, você também pode estar utilizando para guardar as coisas, né? O que você precisar estar colocando. Então ela fica assim. Vamos lá então para o passo a passo. Então para essa capinha de caderno nós vamos precisar, primeiro eu vou mostrar aqui o caderno que eu vou fazer a capa. São as medidas para o caderno de 21 por 15. Tá? Ele tem essa grossura aqui de um dedo mais ou menos. Então vamos fazer a capa para essa medida de caderno. Para essa capa então a gente vai precisar para o corpo dois cortes de 23 por 35. Aqui eu fiz no forro e no tecido principal. O tecido principal eu já tenho quiltado, então você vai cortar no tecido principal, no forro e na manga. Para o bolsinho de dentro, que a gente vai introduzir aqui o caderno, é um corte de 15 por 24, que eu aqui ó, dobrei uma vez e dobrei uma outra vez e passei uma costura já para fazer esse acabamento aqui. Esse eu já deixei pronto. Aqui o bolsinho de tela, ele vai medir 19 por 14. Aqui eu já fiz um acabamento com viés nesse L aqui. Aqui a gente vai costurar com o restante das peças, tá? Então aqui é só na parte de cima e aqui na lateral direita. Vou precisar de uma faixinha de 11 por 4 centímetros, que aqui eu dobrei, costurei e desvirei. Então ela fica assim, que aqui vai ser onde a gente vai colocar as canetas. E aqui para a aba eu vou precisar de dois tecidinhos de 12 por 21, que também um deles eu quiltei e o outro não. E vou precisar também de um botão de imã. Então vamos lá para o passo a passo. Para começar essa capa de caderno, nós vamos começar pela abinha, que aqui eu tenho o tecidinho já quiltado, um dos tecidinhos, e o outro eu já coloquei o meu botão de imã e já marquei aqui a minha aba. O que você vai fazer? Então você vai pegar aqui as medidas que eu te passei para a aba e vai arredondar aqui as bordas, tá? Então agora nós vamos posicionar frente com frente, tá? Já aqui com o desenho da minha aba já marcado aqui no meu tecido, e eu vou então passar uma costura em toda essa marcação, começando e terminando com um retrocesso. Aqui eu vou usar o ponto número 3,5 para essa costura ficar bem firme. Depois que eu costurei, eu vou recortar bem próximo à minha costura. E agora eu vou desvirar. E agora, depois que eu desvirei, eu vou fazer uma costura rebatendo.
Aqui eu posso estar passando uma costura também para unir esses dois tecidinhos. É só uma costurinha de segurança mesmo. Então assim fica o acabamento da minha aba. Agora a gente vai reservar a aba e vai começar a trabalhar com o corpo. Então aqui eu tenho o meu tecidinho do forro e eu vou pegar aquele tecidinho que eu fiz aqui já o acabamento dele, que vai aqui nesse cantinho da minha capa. Aqui é onde eu vou passar a capa do meu caderno, tá? Para segurar esse caderno aqui nessa capa. Então eu vou passar uma costura de segurança para segurar esse tecidinho aqui no meu forro. Então você está gostando do passo a passo? Eu espero que sim. Então não deixe de se inscrever aqui no canal, pois é só apertar a palavrinha inscreva-se que está em vermelho aqui abaixo do vídeo. Dessa forma você já começa a fazer parte dessa família também. Não esquece de deixar o seu like, de deixar o seu comentário. Eu gosto muito de ler os comentários de vocês. Eu gosto de saber se vocês gostaram do projeto, se querem aprender uma outra coisa. Então não deixe de deixar aqui o seu comentário. E não esquece de compartilhar esse vídeo nas tuas redes sociais. Então essa parte aqui eu já tenho pronta. Agora eu vou vir com o meu bolso de tela e vou posicionar ele aqui bem na beiradinha, aqui bem na outra beiradinha, deixando esse espaço aqui para poder introduzir aqui o meu caderno. Então aqui eu vou passar uma costura segurando esse bolso aqui e vou passar uma costura aqui de segurança para manter esse bolsinho aqui no lugar. Aqui eu já posso refilar essa parte. Tá? E vai ficando assim a minha capa. Agora eu vou vir com essa faixinha, que eu vou estar posicionando ela, né, nessa posição aqui. Para essa faixinha, eu fechei os dois extremos dela. Aqui eu vou passar a primeira costura. Aqui foi onde eu já costurei para poder desvirar. E aqui eu só coloquei as beiradinhas para dentro. E aqui é onde eu vou passar uma costura primeiro para poder segurar e fazer aqui a primeira costura. Eu quero as minhas canetas nessa posição, elas vão ficar assim. Para costurar essa faixinha aqui, eu vou posicionar ela aqui no meio e vou estar segurando aqui com o alfinete para ela não sair do lugar na hora de costurar. E para que a minha costura fique certinha, que não fique uma costura feia, eu vou começar a minha costura com um pedacinho, com um retalhinho de tecido, para que a minha costura comece aqui e não exatamente aqui na minha faixinha, tá? Então, a gente começa por aqui. Dá um retrocesso. E agora sim, a minha costura fica perfeita. Agora, eu vou estar utilizando algumas canetas para poder ver aqui o tanto que eu vou precisar para posicionar aqui as minhas canetas depois. Então, eu vou estar utilizando aqui vários alfinetes. E conforme eu for costurando, eu vou tirando. Ficar assim. Agora, eu venho
Posiciono novamente aqui, pra ficar bem apertadinho aqui, ó. E aqui eu coloco um outro alfinete. Então, depois que eu decidi aqui o posicionamento das minhas canetas, agora sim eu vou abaixar aqui, ó, e vou passar a minha costura aonde eu marquei aqui com o alfinete. Faço uma costurinha com retrocesso também. A mesma coisa eu faço aqui no outro. Sempre abaixando assim, pra gente manter eles reto na mesma direção. Então, agora eu já tenho aqui já pregado os meus porta-caneta. E vamos trabalhar agora com a aba. Nós vamos colocar a aba nesta posição, com o botãozinho para baixo. Vamos achar o meio do corpo e da minha aba. E vou posicionar ela aqui no meio, deixando meio centímetro aqui para fora, para na hora de costurar não ficar nenhum tecidinho fora de lugar. Então, aqui eu vou segurar com alguns alfinetes, que a gente vai passar uma costurinha de segurança aqui. Então, para essa aba não sair do lugar, a gente faz aqui com alfinete. Então, aqui é só uma costurinha de segurança. Então, depois que eu costurei aqui a minha aba, agora sim eu vou com o meu tecidinho principal. E aqui é importante a gente estar prestando atenção no desenho do nosso tecido. Se tem direção certa, então é importante a gente prestar atenção na hora de posicionar nosso tecido, para que o nosso desenho fique em pé, né? Que não vai ficar uma coisa de cabeça para baixo. Então, a gente vai colocar frente com frente. Vamos segurar aqui toda a volta. Nós vamos estar passando uma costura para segurar esses dois tecidos. Eu vou estar deixando uma abertura aqui desse lado, porque assim vai me facilitar também para aplicar o outro lado do botão. Porque eu só vou saber onde eu vou colocar o meu botão depois que eu fechar a minha peça e posicionar a minha aba. Então, aí é onde eu vou decidir que vai ficar o meu botão. Então, eu já deixo essa abertura desse lado, que é o lado onde eu vou colocar o botão. Então, eu só costuro até aqui e deixo essa boa abertura pra gente poder desvirar a peça e poder aplicar o botão de imã. Então, agora sim, ó, depois que eu coloquei todos os alfinetes, a gente pode passar uma costura reta. E aqui eu coloco no ponto 3,5 para poder a minha costura ficar bem firme. Então, aqui a gente já tira os alfinetes. Aqui nessas beiradinhas a gente vai cortar, chegando quase próximo aqui a nossa costura, em todos os 4 cantinhos. Então, depois que eu costurei e cortei aqui as pontinhas, eu vou desvirar. Já vou acomodando aqui as beiradas. Então, assim fica ela desvirada. Agora, eu vou vir com o meu caderno. Então, aqui eu já posicionei meu caderno para poder saber onde que eu vou colocar o meu botão. Onde que eu vou estar posicionando aqui, ó. Tem que alinhar bem com o caderno. Aqui a gente ainda vai passar uma costurinha de segurança, aqui rematando aqui essa costura. Então, eu vou ter que deixar ela soltinha, tá? Para quando os bolsinhos estiverem cheios, então, ter aqui uma folguinha. Aqui é onde eu vou estar colocando o meu botão de imã, tá? Então, já marquei. Agora, eu venho pela abertura que a gente deixou aqui, então, eu venho, fica fácil para eu colocar agora o meu botão.
Então, depois que eu coloquei meu botão de imã, eu vou fechar essa minha abertura aqui. E vou passar uma costura em toda a volta, tá? Com a minha aba nessa posição, eu vou estar deixando ela nessa posição e fechar e passar uma costura reta em toda a volta. E para isso eu vou colocar o ponto número 4. Então eu vou começar por aqui, onde tá aqui a minha abertura. Então, assim fica a nossa capa terminada. Aqui a gente pode estar colocando nossas canetas, aqui apontador, borracha, que você precisar levar, tá? Aqui você pode estar utilizando como bolsinho também, para levar documento. E então, gostaram do projeto de hoje? Eu espero que sim, que consigam fazer. Lembra de me marcar lá no Instagram que eu quero ver a tua peça pronta. E a gente se vê então no próximo vídeo.